Boa tarde, gente. Mais um programa aqui em 2016 para vocês. As 3 vereadoras aqui, ó, correndo e suando para trazer o melhor programa para vocês aí de casa. E não esqueçam de participar. Mandem o seu WhatsApp, sugestão, venha assistir o programa aqui com a gente no WhatsApp 958935075. Meninas, olá, boa tarde, no nosso novo horário, à tarde, na segunda-feira, que coisa boa, né? Começando a semana e, como a Karen falou, sempre trazendo assuntos importantes, interessantes e fazendo o maior dos esforços para que vocês estejam conosco, felizes e nos acompanhando sempre. E, com certeza, é um máximo de prazer estar com vocês novamente, com as minhas amigas aqui, vereadoras, e hoje com uma convidada muito especial, né, Karen? Mais do que especial, hoje a gente está aqui com a Márcia Berti. Ela é musicoterapeuta, é isso, Márcia? Isso, Karen. Pode cumprimentar nossos telespectadores. Então, boa tarde a vocês, é um prazer, né, poder estar aqui. Agradeço o convite de vocês, né, para poder falar um pouquinho mais sobre a musicoterapia. Então, vamos lá. Primeiro lugar, né, eu acho que é a dúvida principal, o que é musicoterapia, Márcia? Tá. Então, a musicoterapia é uma forma de tratamento, né, onde você trabalha com os elementos da música. Então, você vai trabalhar com a melodia, com o ritmo, né, com a harmonia e com as propriedades do som. Então, é uma forma de tratamento e as pessoas costumam confundir com aulas de música, tá? Então você utiliza todos esses elementos, né? Primeiro conhecendo esse paciente, conhecendo a história sonora desse paciente, né? O que ele vai ser, o que ele vem para tratar, né? Então seja no aspecto emocional, seja no aspecto cognitivo, né? Físico, enfim. Então a musicoterapia ela pode ser utilizada das mais diversas formas e para os mais diversos tipos de tratamento também. Às vezes, o paciente a pessoa não identifica algum problema, tá? Então, por exemplo, eu acho que eu sou quase perfeita, modesta, né, amigas? Eu sou quase perfeita porque eu faço reflexoterapia, porque eu faço massagem, porque eu faço terapia. Mas eu ficaria muito contente, eu gostaria muito de ter uma experiência com a musicoterapia. Como é que eu, uma pessoa quase perfeita e modestíssima, com todos os recursos que eu já utilizo, como é que eu aproveitaria isso? Como eu me apresentaria? O que você esperaria? Já estou quase me inscrevendo aí na... Será que isso é preventivo? É preventivo? Isso, existe um tratamento preventivo? Existe. Então, a musicoterapia pode ser feita de forma preventiva, né? Então, por exemplo, você tratar uma pessoa que não sabe exatamente aquilo que aflige, né? E aí essa pessoa vai ter que passar por uma entrevista, onde a gente vai levantar um histórico, né, da vida desse paciente, e não só levantar esse histórico da vida do paciente, mas trabalhar esse levantamento histórico da parte sonora desse paciente. Porque, se a gente for pensar, desde bebês, né, ou melhor, desde o ventre materno, nós estamos envolvidos por sons. E quando a gente fala em musicoterapia, as pessoas pensam só na questão musical, que a gente pode utilizar na parte de tratamento, mas, na realidade, biodança. Não. A gente pode trabalhar com qualquer tipo de som. Então, vamos supor que você esteja trabalhando num local muito barulhento, né, e aqueles determinados sons te afligem. Então, aquele determinado som vai te causar uma aflição e você não sabe exatamente que tipo de som vai te causar. De repente, pode ser o som de um som da chuva, do trovão, pode ser o som dos carros passando, entendeu? Então, você vai trabalhar, a gente vai fazer um levantamento e perceber quais os sons que te agradam, quais os sons que te perturbam, quais as músicas que te relaxam, quais as músicas que te deixam tensa, né? Então, é um histórico de cada paciente. E existe como vocês mensurar esse tratamento? Existem pesquisas que demonstram que o quanto evolutivo pode ser para o paciente isso? Sim, sim. A partir já do século, vamos dizer, século passado, século né? passado. É que isso não é novo no Brasil. Eu não ouvi falar. Eu nunca ouvi falar. Mas está no Brasil desde 1972, começou no Rio de Janeiro. Recente. Assim, recente, mas para mim nem existia. Nossa, né? eu fico feliz por ser recente.
recente, né? Porque é o ano que eu nasci. Na verdade, a gente pensa assim, é recente como forma de estudo e como forma de aplicação, né? Mas, na realidade, isso nos acompanha desde os primórdios. Se a gente for ver na história, né, desde os primórdios, né, por exemplo, um próprio grupo de, por exemplo, de indígenas, né, eles utilizam esses sons para acalmar, para curar, enfim. Então, de lá de trás, se a gente for analisar, a música acompanha a sociedade, acompanha o desenvolvimento histórico, né? E ela toca, né? Isso, Ela e mexe. Ela tem o mexe. poder de fazer chorar. Bom, é reconhecida como linguagem universal. Embora eu, como sendo das letras, da literatura escrita, tenha divergência. E me fala uma coisa, Márcia. Para se tornar uma musicoterapeuta, né? O que é necessário fazer? Qual o estudo? Como que funciona? Como que começa essa carreira? Então, primeiramente, você precisa conhecer música, né? Você precisa fazer um curso de música, você precisa dominar instrumentos, né? Você precisa, por exemplo, dominar pelo menos 3 instrumentos, porque na sessão de musicoterapia, cada paciente vai se identificar com um instrumento. Corda? Cordas, sopros, né, teclas, enfim. Então, cada tipo de paciente se identifica com um tipo de instrumento. E você, dentro da sessão, a gente faz a sessão ativa, que é onde o paciente vai experimentar, ou seja, ele vai escolher um instrumento que ele se identifique, e esse instrumento é que vai ajudar a gente a abrir um canal de comunicação. Tá? Então, o que diferencia o tratamento de uma aula de música? Esse paciente não vai estar aprendendo a tocar um instrumento, ele vai explorar esse instrumento, ele vai utilizar como meio de expressão, né? Ele não vai precisar verbalizar aquilo, mas ele pode pegar um instrumento, vamos supor que ele pegue um violão. Ele escolhe o violão pela forma, pela cor, enfim, né? Pode ser inúmeros motivos. E, de repente, ele não quer tocar o violão como ele vê por aí, né? Como que toca? Então, vou parar os dedos aqui, vou tocar assim. Não, de repente, ele quer usar aquilo como uma percussão. Ele pode. Né? É o paciente o quem paciente, utiliza o exatamente. Então, na sessão ativa, né? Porque a gente tem a sessão passiva e a sessão ativa. No caso da sessão ativa, esse paciente ele vai manipular, explorar esse objeto intermediário, no caso, da forma como ele achar mais conveniente. E não da forma convencional. Não, exatamente. Tá. Então, aí está a diferença. Eu não vou ensinar música para essa pessoa. Não é assim que se pega. Não é assim que toca. Nada disso. Eu deixo ele livre para ele se expressar. E, a partir do momento que ele se expressa, eu entro num canal de comunicação. Ele abre, eu consigo abrir esse canal de comunicação e começo a travar um diálogo sonoro com ele. Né? É muito interessante. Então você tem que ter noção de música. Você tem que ter. E sim. aí depois tem especialização, tem Sim. faculdade, tem curso, é um curso técnico, como? Tem. No meu caso, né, como eu fiz música desde pequenininha, desde os 7 anos, né, e eu sempre soube o que eu queria. Uma criança que já sabia o que queria, né? Eu gostava de ensinar, eu gostava de gente, eu me preocupava com as questões assim humanas, né, emocionais. Eu ficava triste quando eu via alguém triste, né? Então eu queria ajudar. E aí eu pensei na parte da psicologia. Mas eu falei, puxa, mas tem a musicoterapia que vai mexer nesse aspecto emocional, né? E eu posso unir aquilo que eu mais amo fazer. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Então eu fiz o conservatório, terminei o conservatório, fiz a faculdade, terminei a faculdade e depois eu fui fazer a especialização em musicoterapia. Osasco tem um conservatório reputadíssimo, né, o Vila Lobos, Sim. que poderia, portanto, ser essa etapa inicial. Sim, aí no caso pode ser um conservatório, pode ser uma escola livre, não tem uma necessidade uma de ser. Você tem que dominar isso. Mesmo assim, uma pessoa que fez, que toca, que gosta, né, depois, ela pode procurar e tem hoje, o segundo grau completo para entrar numa faculdade, uma graduação. Você está aonde? Para quem quiser. Onde eu atendo, né? Então, eu sou também educadora musical, né? Tá. Então, eu tenho uma escola de música, né, que chama-se Núcleo de Arte Espaço Musical, é mais conhecido como NAEM, né? Sim. E lá a gente trabalha tanto a parte de ensino musical, com vários instrumentos, parte vocal, enfim, como trabalhamos com a musicoterapia, tá? Então, essa escola ela é situada no Jardim Piratininga. Né? Então, vem quiser pessoas... deixar o endereço, o telefone, fique à vontade. Posso falar, então? Pode. Então, o NAEM, né, localiza-se no Jardim Piratininga, Rua Vicente Rodrigues da Silva, 429, tá? E aí tem o WhatsApp, que eu posso deixar, se vocês quiserem entrar em contato, 98526-5729. E aí, por exemplo, eu quero ir lá
eu não, hoje, por exemplo, não sei o que estou sentindo, Isso, mas boa. eu vou Vai lá. fazer eu vou passar por uma entrevista Vai passar com por uma você. entrevista, isso. Então você vai começar a me indagar, olha, desde, por exemplo, quem era sua mãe ou seu pai, é assim que funciona? Desde É uma anamnese. Entendi. Eu vou fazer uma entrevista para captar os seus dados, Entendi. né? E eu vou focar depois sobre o seu histórico sonoro, a parte histórica da parte sonora Ih, eu não sei sua. tocar nem caixinha de leite. Então, mas aí que as pessoas pensam, É, né? mas não é o que mas não você é essa escuta, questão. o que você gosta. Por exemplo, o que você escuta, o que você ouvia quando era criança. Né, que a pessoa vai lembrar, puxa, eu ouvia aquelas cantigas de roda, ou então minha mãe cantava muito para mim, né? Ou então eu cantava, mas as pessoas pediam para eu ficar quieta, que minha voz era desafinada. Aí começam alguns transtornos. Entendeu? Só para perguntar assim, tem muitas crianças, né, que hoje, quando adulta, eu vou ser bem franca, vou dar um exemplo, na prática mesmo, eu presenciei muito, assim, o meu pai sempre agressivo, o meu pai é um homem muito bruto, sabe? Aquela coisa assim de machista mesmo com a minha mãe. Minha mãe sofreu muito. Então, isso eu posso dizer para você. Aí vamos supor, que tipo de som que eu vou... No caso, a gente vai, então, fazer um levantamento. Então, você vai trabalhar, nesse caso, você teve na infância, você tem lembranças que te afligiram. Sim. Né, que você viu e não gostava. Puxa vida, uma repressão por parte do pai, né, na família, na mãe, você vê a mãe sofrendo e tal. Então, você vai ter que tratar esse aspecto emocional, que te feriu, de uma certa forma. Né? A musicoterapia é indicada? É indicada. Por quê? Ela não precisa necessariamente da verbalização dentro da terapia, tá? Então, você vai pegar e resgatar, dentro dos momentos ali da infância, você vai lembrar de músicas que tocavam e talvez te agradavam, ou não, ou te irritavam. Se tinha alguns momentos com seu pai, de parte sonora, alguma coisa de algum barulho, de algum, por exemplo, ouvia passos do seu pai, aquilo te fazia ficar aflita, ou barulho de chave quando o pai estava entrando. Tem muito isso. O olhar, então, o olhar dele. Entendeu? Então, assim, não é uma questão... Porque a gente fala, mas eu não sei tocar música, eu não sei tocar no instrumento. Mas que não é. É a questão, às vezes, de sons. Porque o som é como se fosse um perfume. Exato. De portão. O som é como se fosse um perfume. Quando você sente o cheiro de um perfume, você vai diretamente ao lugar, ao ponto que você estava, não é verdade? Você lembra da cena. E o som é a mesma coisa. Ele desperta, né, no seu cérebro essa mesma sensação. Então, você vai estar no momento que você estava. Meninas, só para a gente já começar a interromper aqui, que infelizmente a gente tem o nosso intervalinho, mas a musicoterapia tem sido utilizada na microcefalia. E aqui nos bastidores, nós estávamos falando também das gestantes fazerem musicoterapia. Então, assim, é um tratamento, né? Como tratar a microcefalia com a musicoterapia, né? Então, é algo mais do que... Eu e a Andréa já vamos marcar a nossa conversa. As entrevistas, vamos, né? Eu vou precisar. Aí a gente faz o depoimento aqui e vamos falar dos outros casos. Mas, olha, gente, é rapidinho, não sai daí. É vapt-vupt, a gente já está de volta para falar um pouco mais do tratamento da musicoterapia. Eu disse que era bem rapidinho. E só para lembrar que esse ano, 2016, o nosso programa Charme e Poder, ele está de segunda-feira, 4 horas, 16 horas da tarde. Então, nós mudamos o horário com a reprise às 11 horas da noite, às 23 horas da noite, após o Invista com o Paulo Contim. Então, não percam e mandem mensagem para a gente também no 958935075. Agora vamos continuar aqui com o tema, né, meninas? Musicoterapia. Isso. E a microcefalia. Então, como que é feito o tratamento nas crianças, né? A gente tem visto tanto falar ultimamente de microcefalia por conta da dengue, né? Do Zika vírus, a Aedes aegypti, chikungunya. Enfim. E as crianças, né? A gravidez, a gestação e, infelizmente, as crianças nascem com microcefalia. Como que é feito esse tratamento nessas crianças? Então, no caso, né, você vai fazer a mesma coisa, você vai
ter o histórico dessa criança através da mãe, né? Quando a mãe vem procurar, ela já está num grau de desespero, ela já está em desequilíbrio, a família toda está afetada, né? Já passou por muitas situações. Então, a gente faz a mesma coisa, um levantamento, e você vai trabalhar as potencialidades da criança. Porque, assim, o que acontece? As pessoas, quando tem algum problema, alguma deficiência, os pais, a família, espera que aquilo seja curado. É isso que como se tivesse uma mágica, né? Que o terapeuta consiga fazer alguma mágica. Mas, nas sessões, você vai descobrindo as capacidades da criança. Eu tenho uma Elas paciente, vão evoluindo. Elas vão evoluindo. Não tem como, porque você vai trabalhar a parte dessa percepção, né? Sonora da criança, você vai trabalhar as preferências sonoras dessa criança, o instrumento que também vai servir como um elemento de canal de comunicação, onde vai abrir esse canal de comunicação, né? E você vai ver crianças que, por exemplo, conseguem executar um ritmo perfeitamente, né? Mesmo tendo essa deficiência, mesmo afetando toda essa parte motora, tudo isso. Então, primeiro você tem que, o pai, a mãe tem que acreditar nessa melhora da criança. E não esperar que ele fique sendo considerado uma criança normal. O que é normal? Né? O que é normal, né, se a gente for pensar? Né? Então, a gente vai trabalhar dessa mesma forma. Ele vai apresentar evoluções, evoluções até motoras também, evoluções psicológicas, emocionais, né? Autoestima mesmo da criança, né? Porque uma criança com deficiência, você precisa trabalhar essa autoestima. Né? É um recurso para o desenvolvimento, considerando que sim, há uma anormalidade física, esta incurável pela musicoterapia. Agora, assim, a microcefalia, ela pode ser detectada na gestação, sim, certo? Com certeza, então, pré-natal, né? Essa mulher que já sabe que o bebê está com microcefalia, ela já pode procurar esse tratamento, então, também começar o tratamento na gestação? Pode. Então, vamos supor, ela ela descobre, né, que a criança tem essa deficiência. A partir do 5º mês, a mãe pode começar um trabalho já de prevenção. Ela começa a trabalhar a musicoterapia com ela, né, e com o bebê, através dos sons, através das músicas, para equilibrá-la. Como um tratamento preventivo. Não precisa ter doença para isso. Não, né? Porque ela vai se equilibrar. Porque, nesse momento, o que acontece? Com as notícias, né, que a gente ouve, as mães estão desesperadas, as que estão grávidas. E as que querem engravidar também estão assim, ansiosas, porque é melhor esperar o momento. Né? Porque, se eu engravido agora, se meu filho apresenta esse problema. Então, a gente faz um trabalho preventivo, né? Eu faço um trabalho juntamente com uma fisioterapeuta, que é a Cláudia Marchetti, e a gente desenvolve a parte da musicoterapia para mãe gestante e a massagem para bebês também, que quando o neném nascer, essa mãe vai se aproximar, né? Vai ter esse contato nessa parte e a mãe tátil, vai aprender a fazer a massagem. E vai acalmar o bebê. Por exemplo, as músicas que ela ouvia que acalmavam, né? Ela vai aprender também a acalmar o bebê quando ele nascer, porque a criança lembra da parte sonora. Hoje está bem, assim, vamos dizer, nitidamente que, infelizmente, a dengue, aquilo, tá bem, né, assim, proliferou, vamos dizer assim, né? Mas não existe só esses tipos de doença. Não. Quantos, mais ou menos, você acha que... No caso, que possa fazer? Que a criança pode nascer com microcefalia? Isso. Não, várias infecções, né? Por exemplo, toxoplasmose, mãe que é alcoólatra, usa droga... Né? É uma série de coisas. Às vezes a pessoa fica só preocupada com a questão da dengue e esquece todas as outras questões. Né? Então, às vezes que foi assim, passou por exames de radiografia, câncer, tratamento de câncer, né? A criança pode vir apresentar. E também tem criança que apresenta mais de por exemplo, pode ter a microcefalia juntamente a síndrome de Down. Tem uma outra síndrome, que é o que vai afetar mais ainda esse desenvolvimento da criança. Né? Então, a musicoterapia atua para o desenvolvimento das potencialidades da criança. Da criança, no caso, do adulto. Do adulto seria mais... o emocional, vamos dizer. De reequilíbrio. Me parece. Então, não necessariamente, né? Porque você tem adulto que tem deficiências, você tem adultos que têm problemas, vamos dizer assim, mentais,
Você Sim. tem os idosos que têm um mal de Alzheimer. O idoso com mal de Alzheimer responde muito positivamente. Então eu vou marcar mesmo. então inúmeras Volta e meia, eu acho que eu tô com o alemão tá aqui do meu lado. Positivamente. Para, mas sabe por quê? Porque a música, por exemplo, ele esquece de várias coisas no Alzheimer, mas a Alzheimer. música ele não esquece. E, na verdade, agora até vou puxar para a Mazé também um pouco aqui, que já foi secretária de Educação, professora. Eu acho que é a mais do que perfeita e qualificada para responder. Antigamente nós tínhamos, né, aula de música. Tivemos aula E aí de música, as sim. grades escolares parece que elas foram enxugando e não temos mais na rede pública e nem na Então, particular, você eu sabe, acho, Mas né? você sabe, Karen, que há uma legislação que determina educação musical. Isso mesmo. O que não é ensinar Aula, isso. a tocar violão, Isso. sanfona, acordeão, não. A educação musical, até para que a gente tenha abertura para diferentes tipos, né, manifestações musicais e possa reduzir aquelas que têm outros interesses, né? Aí Sim. os professores e as professoras que são convidados a terem essa formação para poder utilizar. Não é uma disciplina. Agora nós vamos ter aula ela é interdisciplinar, tá? Agora precisa ter a formação, né? Eu, por exemplo, não tenho nenhuma formação para dar. Posso falar das músicas de que eu gosto. Mas, Karen, não precisa ir muito não querendo, né? Mas eu tive aula de música. Eu também. No estado, né? Eu estudei o meu tempo todo no estado. Sim, então, nos naquela colégios... época havia uma outra grade, né? Nós não tínhamos pedagogia, não tínhamos filosofia, não tínhamos sociologia. Sim. Então você vai. Por isso que a Se educação em tempo adequando. integral tem que ser retomada. Mas esse é outro Mas é isso uma que outra- você está falando, esse assunto que você levantou é muito importante, né? Este ano eu estou envolvida com um projeto onde a gente vai dar palestras em várias escolas, em clínicas, em hospitais, para tratar da música, da importância da música, dos benefícios que a música traz para o ser humano, tá? Porque não precisa ser, porque às vezes a pessoa, mas quem vai fazer aula de música é aquele que tem talento. Então, mas né? eu falei isso até porque foi na época da vereadora Mazé que houve a inclusão social aqui no município, Exatamente, né? exatamente. Onde as nossas crianças, elas fizeram a inclusão com erros e acertos, porque foi o Sim, começo, então sim. todo começo tem o Sim. seu erro e o seu acerto, mas parabéns pela coragem de Exatamente. incluir, De incluir. isso no Sim. município. Mas Eu acho que assim, algo que relaxasse essas crianças, que acalmasse elas, porque você imagina, elas estão saindo do mundo delas Sim. e entrando no nosso mundo. Né? Então, assim, eu acho que inserir isso e demonstrar Muito importante. esse Muito tratamento importante. como mais do que importante para o Sim. município, para essas Para as crianças. crianças, E é. para os idosos. Sim. Nós temos também que o Gelson, na época, enquanto secretário, fez lá no Vila Holanda o centro do idoso lá. Isso, é. E nós entendeu? temos lá o professor que ensina a aula de violão, né? O tem, Chico Neto. O Chico Neto, Chico Neto. exatamente. Isso. Ele toca violão, faz coro. Entendeu? Mas a gente percebe que para o idoso é mais fácil, né? Os programas que nós temos no município para o idoso, Desenvolver. relacionando a música, é muito mais fácil do que para a criança. Sim. Né? Mas eu sempre ouvi que a música estimula o cérebro e tal, porque ela se referencia na matemática. Exatamente. De novo, eu digo que eu não tenho concordância absoluta, mas né, como é que é isso? E não, tem a música Como que vai é ensinar isso? A criança que aprende viu? música desde pequenininha, desde bebê, porque hoje a gente dá musicalização para criança de 8 meses de idade, bebês. A partir de 8 meses de idade, você segue a faixa etária, né? 8 meses a 2 anos, de 2 a 4, 4 a 6, você vai ter essa iniciação. Essa percepção vai sendo desenvolvida, né? Essa questão de conhecer os instrumentos que lhe agradam, e depois ela poder escolher aquilo que agrada, não ser imposta assim, pelo pai, pela mãe. Você vai estudar isso, porque era muito assim antes. Né? Sim, Então, essa lógico. criança, você percebe, tem estudos, comprovam isso, que ela vai muito bem nas aulas de português, de matemática, das outras matérias, porque música não é somente
somente emoção, né? Não é somente, mas é matemática. Você tem as notinhas, você tem que esperar os tempos dessas notinhas, né? Então cada nota tem um valor, né? Então é matemático, né, o processo, o ritmo, né, é muito matemático. Você, a lógica. só aproveitando, Karen, você mencionou o ritmo, a harmonia e a melodia, os elementos da música, então, isso. O meu analfabetismo musical me pede que você me explique um pouquinho isso. Então vamos pensar aqui. Vamos imaginar uma melodia folclórica. Qualquer melodia folclórica. Boi da Cara né? Preta. É o Boi da Cara Preta que eles usam para os nenês dormirem. Né? Mas a gente vai analisar a letra, é uma letra horrorosa. Né? Mas então vamos supor que eu queira pegar só a melodia. Então vou fazer. É boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Essa é a melodia. Aí eu quero fazer só o ritmo. Quando eu quero fazer harmonia, eu precisaria de um violão aqui para fazer os acordes. Os acordes para acompanhar. Então, isso você separa. Né? A melodia seria uma coisa mais linear, vamos pensar assim. A harmonia seria uma coisa mais verticalizada, que os acordes que acompanham. Né? E o ritmo, ele vai envolver essa parte, vamos dizer, que não tem nem a melodia nem a harmonia, mas ela tem o movimento das notas, para dar essa sensação. Confesso que nem bater a palma ali, eu nem eu, faz. E o incrível é que criança pequena faz isso. Ah, mas eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Olha, eu posso te falar, minha dúvida. filha está num acampamento e nesse acampamento eles mandaram um vídeo lá que é o negócio com um copo. Sim. Então, e todas as crianças, elas têm o mesmo ritmo com Sim. o copo, e bate na palma, bate Exato. na mesa e vira o É copo ótimo. e faz assim. Coordenação. Então ela tem uma coordenação assim, e os professores ensinam isso nesse Isso, acampamento. exato. Então assim, eu achei mais que maravilhoso, porque eu não tenho Porque coordenação isso, nenhuma. a Aí, música, ela A traz criança é essa outra organização, né, a questão da organização, a Isso. disciplina, porque você, para tocar junto, para cantar ou para movimentos corporais, você precisa estar no mesmo tempo, no mesmo ritmo. Né? Márcia, Então, rapidinho aí, passa seu contato de novo. Eu vou lá, vai lá. eu vou lá. vocês podem passar lá para uma entrevista, tá? Pode deixar o seu contato mais uma vez aí. Então, eu gostaria de agradecer a vocês, gostei muito de participar do programa, estou aguardando vocês fazerem a entrevista, Com tá? certeza. Vou deixar meu contato, WhatsApp 98526-5729, tá? O site da escola é www.naem, com N, tá? E M de Maria no final, naem.com.br, tá? E a gente vai estar fazendo um projeto, já falei com vocês, depois se vocês quiserem divulgar, né? Nós vamos estar com um projeto nas escolas, clínicas, hospitais, onde a gente vai trabalhar com palestras gratuitas aí para mostrar os benefícios da música e da musicoterapia. Que legal. Muito legal. bom. Musicoterapia. Gente, infelizmente nosso programa chegou ao fim. É verdade. Não esqueçam, segunda-feira, às 16 horas, com reprise na segunda, às 11 horas. E meninas, foi um prazer. Eu acho que esse ano tá passando correndo, Tá hein? voando tudo. Beijo, Tchau. gente. Até.